principalmente o Banco Mundial. Será uma fala rápida sobre princípios gerais, vocês vão ver algumas das experiências práticas e também os desafios e o que eu acho que pode ser oportunidades para fortalecer esse ecossistema a que o Cris fazia referência. Então, novamente agradecendo ao Lucas e ao Jefferson pelo convite, vou compartilhar aqui minha tela com vocês para mostrar algumas slides. Então, primeiro que nada, entender qual é o papel, como eu vejo, dos organismos multilaterais, e é como um apoio aos pilares dos GovTechs. É fácil conversar com uma audiência como vocês, não tem que convencer a ninguém da relevância das GovTechs e tecnologia, mas o que a gente vê no mais de 180 países que o Banco Mundial trabalha é que a capacidade de alavancar a tecnologia para a transformação do setor público é desigual, é tipicamente fraca nos países em desenvolvimento. Então, com isso em mente, os multilaterais, principalmente o Banco Mundial, trabalham em 3 grandes eixos. O primeiro deles é construir, ajudar a desenvolver os pilares e a infraestrutura para economias sustentáveis e lideradas pela tecnologia. Em segundo lugar, é impulsionar, não? Então, é aumentar a capacidade das pessoas e as instituições para prosperar em uma sociedade que, como vocês bem sabem, muda constantemente. E, finalmente, como um intermediário estratégico, o fato de estar trabalhando em centos de países permite a uma organização como o Banco Mundial, pelas finanças e conhecimento, apoiar e alavancar as tecnologias de terceiros, não? De organizações como muitas que estão participando aqui, e ajudar a resolver esses desafios de desenvolvimento no mundo. Agora, é óbvio que pelo contexto, não podemos deixar de mencionar a relevância das GovTechs com o Covid-19. E eu simplesmente vejo isso de que as GovTechs passam de uma oportunidade a uma necessidade. Para vocês terem uma ideia, não só todo mundo está seguindo o que acontece no Brasil, mas o Banco Mundial já recolheu dados e pelo menos em 136 países, hoje em dia, tem alguma forma de teletrabalho. Então, a relevância das GovTechs virou uma necessidade e eu acho que vai ser muito importante alavancar todo o conhecimento que existe, não só no Brasil, mas em outros países, para, novamente, resolver esses desafios de desenvolvimento. O Banco Mundial teve que repensar, não, a estratégia de como se engajar e trabalhar não só com tecnologia, mas com GovTechs. E, em linhas gerais, o Banco Mundial está atuando em 9 frentes. Primeiro que nada, com Big Data, para tentar levar transparência às informações, principalmente sistemas de compras públicas e sistemas para detectar fraude. Em outros lugares, como Vietnã, por exemplo, estamos utilizando imagens satelitais para melhorar o uso de solo e monitoramento da infraestrutura-chave. Em outros países, utilizamos tecnologia crowdsourcing para coletar dados e monitorar conformidade com certas normas. Aplicações para dispositivos móveis para melhorar a agilidade e a rentabilidade da gestão de ativos em infraestrutura tem sido importante para o banco. Desenvolvimento de software para prestação de serviços, biometria e uso de verificação para pagamentos de salários, por exemplo, na Índia e um projeto que está por lançar no México. Tecnologia cívica, projetos importantes na América Latina, como República Dominicana, com plataformas para os cidadãos expressar as problemáticas do dia a dia. Também na área de blockchain, o banco está fazendo pilotos para encontrar soluções e machine learning, não? Aprendizado automático, para melhorar a previsão de análise da gestão financeira e informações administrativas. Essas 9 grandes linhas são as principais que o Banco Mundial está trabalhando. Agora, quais são ligadas a essas áreas as oportunidades que a gente vê? E é muito importante enfatizar que o Banco Mundial sempre vê a tecnologia
como um dos pilares, certamente, mas no nosso trabalho sempre temos que pensar no redesenho de processos. Tecnologia por si só não adianta e não necessariamente resolve os problemas. Como um dos maiores especialistas em tecnologia da Uruguai fala, não adianta você ter tecnologia que faz o mesmo processo e só tira do papel. Não é parte importante, mas o redesenho de processos é fundamental. E aqui, as áreas de oportunidade, chave, eu imagino que muitos de vocês estão trabalhando em alguma ou várias dessas áreas, é primordialmente a prestação de serviços, não? E ter ao cidadão primeiro. Serviços acessíveis e inclusivos, rápidos e melhores. Análise e transparência de dados. Aqui no Brasil eu tenho visto algumas iniciativas muito interessantes para avançar a transparência. Transações governamentais e tecnologias financeiras é uma área muito relevante no oeste da Europa. Uma área também muito sensível na África e na Ásia-Pacífico tem sido o engajamento cívico. Ajuda para engajar os cidadãos no combate à corrupção, informar sobre os direitos, certamente a criação de empregos, apoiando os ecossistemas locais de GovTechs, a gestão de crises e crimes financeiros. A gente utiliza muito tecnologias, por exemplo, de SMS, para fazer pagamentos em zonas de crise. E, como comentei, com blockchain estamos também pilotando algumas questões financeiras. Finalmente, a questão de desburocratizar e modernizar, que é uma pauta particularmente relevante aqui no Brasil, e que o Banco Mundial está começando a construir uma pauta com o Ministério da Economia, e posso falar um pouquinho mais na frente. Mas é minimizar esse uso de papel, redesenhar processos e modernizar os principais sistemas. Agora, alguns exemplos o Banco Mundial trabalha em mais de 180 países, então peguei alguns exemplos que poderiam dar uma ideia geral sobre como que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, no Líbano, estamos trabalhando para reunir pagamentos digitais em um único sistema digital. Em Vietnã, estamos alavancando a experiência da Estônia para fazer uma estratégia de transformação digital. Na Índia, cortando intermediários para acessar mais de 400 serviços em quiosques digitais e outros canais. Madagascar, parcerias com Facebook, por exemplo, para engajar os cidadãos e as autoridades no uso de subsídios. Iraque, um contexto muito complexo, uso de Big Data e mídias sociais para a supervisão fiduciária. Na Albânia, utilizando sistemas de SMS para fornecer feedback. Também em Nigéria temos um projeto similar na área de saúde, muito bem sucedido. Em Afeganistão, a gente teve um piloto com a polícia para pagamento de salário móvel. E a gente identificou que 10% desse pagamento os policiais não recebiam porque se perdiam no meio do caminho, por falar de um jeito. Em Uruguai e na Argentina, atualmente o banco tem projetos para ajudar a construir portais únicos para personalizados e para entrar em contato diretamente com cidadãos. No México, se está negociando um projeto grande de identidade digital única e biometria para todo o país, que eu espero que tenha lições relevantes para o Brasil, pela estrutura de governo. Um projeto muito interessante na Tanzânia também, de drones de carga para acelerar entregas ao longo da bacia do Lago Vitória, populações muito marginalizadas que têm pouco acesso por vias tradicionais, e esse piloto de carga está funcionando muito bem. E, finalmente, aqui no Brasil, estamos em negociações com o Ministério da Economia para ajudar e ter um projeto para a implantação da nova estratégia digital, que, como vocês sabem, acabou de sair umas semanas atrás. Igualmente, aqui no Brasil, estamos trabalhando e finalizando um relatório sobre identidade digital, e o Banco Mundial fará algumas recomendações para o governo federal, já que vemos a identidade única digital como um meio fundamental para que o Brasil continue avançando. Agora, todos esses exemplos têm trazido várias experiências sobre desafios e problemas com responsabilidades, às vezes. E aqui gostaria de apontar somente algumas delas, das mais importantes. Uma fundamental, pelo tipo de trabalho que o Banco Mundial
apoia é a exclusão digital. Muitas vezes, todos nós nos deixamos levar pela tecnologia, que é algo novo, sexy, todo mundo quer, mas às vezes temos que esquecer que existem certos grupos vulneráveis que não necessariamente têm acesso aos meios digitais. Então, não podemos esquecer desses grupos. Existem várias lacunas de inovação e difusão. Para mim é um grande prazer estar aqui, porque vejo que isso talvez não é necessariamente o caso no Brasil, tem uma comunidade vibrante. Um terceiro problema são os silos do governo, a incapacidade de operar como um governo e ver ao cidadão como um só. Não? Vemos também estratégias de governo e tecnologia desconectadas da prestação de serviços, muitas vezes falta de liderança eficaz e prioridades erradas. Pessoas e processos em última instância e sempre levando a tecnologia na ponta, ao invés de ser ao contrário. Às vezes identificar o problema com as pessoas e os processos e a tecnologia como uma possível solução. A questão de proteção de dados e confidencialidade é uma área muito sensível e acho que está avançando o debate no Brasil e tem também a ver com a proteção e privacidade do consumidor. E, finalmente, como no caso do Afeganistão, questões de corrupção. Não? Tem se identificado muitas questões, tem alguns interesses quando você mexe em processos que já têm anos, então é importante tomar em conta esses desafios. Finalmente, em base a essa experiência que o Banco Mundial tem tido nos últimos anos na parte de governo digital e GovTechs, eu queria deixar vocês com 5 conclusões. Né? A primeira com a estratégia, que uma estratégia clara com metas e prazos é fundamental. Sem uma estratégia clara, a implementação será muito problemática. E muitas vezes o que acontece, principalmente nos países da América Latina, é que a legislação é fantástica, genial, última geração, mas a política pública não é fazer portarias e decretos. Tem que ir além disso e pensar na implementação. Em segundo lugar, e talvez mais importante, é o cidadão primeiro. Nunca esquecer que no final é sempre sobre as pessoas e como melhorar as vidas deles e delas. Os desafios que já comentei no terceiro lugar. Existem muitos desafios e conforme a tecnologia avance, surgirão certamente mais. E como comunidade de GovTech, temos que estar preparados para debater, um debate transparente e aberto para como resolver esses problemas. Quarto ponto é a importância das parcerias, e aqui é um bom exemplo de como isso pode acontecer. Nem o Banco Mundial, nem outro multilateral, nem o governo sozinho, nem a sociedade civil vão poder fazer essa transformação digital sozinhos. As parcerias podem ajudar que o GovTech floresça. E, finalmente, eu acho que todos vocês estão cientes que estão em uma onda de mudança de comportamento. A GovTech, para mim, é sobre mudanças comportamentais e reimaginar processos, não somente de tecnologia. Então, isso requer de parte de vocês, todos nós, paciência, muita empatia e persistência. Eu acho que sem esses 3 elementos e tendo em mente que é necessário essa mudança comportamental, não vamos a ser bem-sucedidos. Em linhas gerais, era o que eu gostaria de falar e aproveitar que sou o primeiro para marcar essas linhas gerais e, novamente, agradecer pela sua atenção e pelo convite. Muito obrigado.